Fala turma, tudo bem? Professor André para finalizar o assunto de ligações químicas com vocês, pessoal. Beleza? Nossa aula então vai ser corrigir alguns exercícios das páginas 407, 408, 409 e 410. Primeiro exercício da URJ. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe de materiais apresentados na tabela a seguir. Daí nós temos material 1 carbono, 2 enxofre, 3 arsênio, 4 ferro. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Nos átomos que realizam ligações metálicas, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Assim, identifique na tabela o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo. Pessoal, nós temos carbono, enxofre, arsênio e ferro. Dentre os 4 metais ali, dentre os 4 elementos químicos que nós temos ali, o ferro é o que vai realizar a ligação metálica, pessoal. De tal maneira, então, que tanto na fase sólida, principalmente na fase sólida, dado esse mar de elétrons que ocorre nas ligações metálicas, o ferro vai se demonstrar ser o melhor material aí para ser esse dispositivo condutor de eletricidade. Então, nesse exercício da URJ, o ferro, pessoal. Beleza? Composição 4, material 4, composição química de ferro, dado a sua propriedade de ligação metálica. Próximo exercício. Ao nosso redor, vemos uma grande diversidade de substâncias. Isso se deve à capacidade que o átomo tem de combinar-se com outros átomos, seja no mesmo elemento, seja no elemento diferente, com a finalidade de realizar ligações químicas. A natureza da ligação química é revelada a partir da estrutura eletrônica dos átomos, mostrando como esta afeta as propriedades macroscópicas das substâncias. Os 3 tipos mais comuns de ligações químicas, consideradas fortes e que estão presentes na maioria das moléculas, correspondem às ligações do tipo iônica, covalentes e metálicas. Analise as sentenças a seguir e identifique as que apresentam informações incorretas, corrigindo-as quando necessário. Pessoal, primeira afirmação. Todas as ligações químicas têm em comum elétrons atraídos simultaneamente por núcleos positivos. Pessoal, sim, o núcleo atrai o elétron de tal maneira que, para a ligação ser feita, o núcleo no átomo atrai o elétron do outro átomo para completar o octeto do átomo. Então existe sim uma atração de elétron com o núcleo, já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Afirmação 2. Ligações químicas em geral têm um caráter intermediário entre a ligação química covalente pura ou ligação iônica pura ou ligação metálica pura. Verdade, pessoal, eles possuem esse caráter intermediário sim. 3. Ligação química representa um compromisso entre forças atrativas e repulsivas. Correto, pessoal. Da mesma maneira que o núcleo ele atrai o elétron para perto, vai chegar um momento que esse núcleo vai sentir o núcleo do outro átomo. Então, existe um caráter repulsivo ali também, entendeu? Por isso que não chegam tão perto. Existe uma estabilidade quando os 2 átomos estão se aproximando um do outro, mas existe uma distância máxima. Porque a partir daquela distância ali, uma distância mínima, quer dizer, a partir do momento que um núcleo sente o outro núcleo, as cargas positivas começam a se repelir também. Então, é sim um compromisso entre forças de atração e repulsão. Afirmativa 4. Ligações metálicas são ligações covalentes fortemente orientadas no espaço. Não. Ligação metálica é ligação metálica, pessoal. Ligação covalente é ligação covalente. São 2 coisas completamente distintas. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Enquanto ligação metálica, pessoal, é o mar de elétrons. Pensem como um mar de elétrons. Lembra sempre, ligação metálica, mar de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Ninguém ganha, ninguém perde elétron. É um compartilhamento. Então, a afirmativa 4 está equivocada. Afirmativa 5. Ligação covalente implica no compartilhamento de pares de elétron por 2 átomos. Exatamente, pessoal. Esse par de elétrons é um elétron, um átomo fornece um elétron fornece um elétron, compartilha um elétron e o outro átomo compartilha o outro elétron. Se for, no caso, uma molécula de oxigênio, onde ambos compartilham 2 elétrons, 2 elétrons de cada, ou seja, 4 elétrons envolvidos no compartilhamento, nas 2 ligações que são feitas, certo?
Então, dentre as afirmações, somente a afirmativa 4, pessoal, está errada, certo? Exercício 1 lá da UFG 2014. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Na abertura da série, 2 símbolos químicos são destacados em relação às 2 primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os 2 elementos é A, dados os números atômicos. Pessoal, vamos lá. Bromo e bário, pessoal. Bromo, número atômico 35. Vamos lá. Bromo. Se for fazer lá, pessoal, vai ser 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P5. Ou seja, pessoal, aqui ó, 4S2, 4P5, quantos elétrons na valência? 7 elétrons na camada de valência, pessoal. 7 elétrons na camada de valência. Então, se você for fazer a distribuição lá do bromo, pessoal, fazer lá, tipo, você vai ver que ele vai precisar de 1 elétron para completar a valência dele. Enquanto isso, no bário, 56, bário. Vamos partir daqui, ó. Mesma coisa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Tá, aqui vai ter então, aqui 30, 38, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, então 36, 38, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Correto? Quantos elétrons o bário possui na sua camada de valência, pessoal? Qual que é a camada de valência dele aqui, ó? Vamos procurar aqui, ó. 6. 6, 2 elétrons. Então ele possui 2 elétrons na camada de valência. O bromo possui 7 elétrons, ou seja, ele está na família dos halogênios, enquanto o bário está na família 2, pessoal. 2 elétrons na camada de valência. Dessa maneira, é muito mais fácil o bário fornecer esses elétrons do que ele achar outros 6, correto? Da mesma maneira que o bromo é muito mais fácil ele receber um elétron do que fornecer os seus 7 elétrons para alcançar a estabilidade. Então, pessoal, bário e bromo. Se você for pensar lá que para o bromo é muito mais fácil receber um elétron, vai ficar com a carga -1. Para o bário dispensar esses 2 elétrons, mais 2, correto? Correto. Então, pela regra, aquela regrinha do coeficiente lá de ligação iônica, lembra lá? Então, o 1 aqui referente ao coeficiente do bário, e o coeficiente do cátion referente à carga do ânion, e a carga do cátion referente ao coeficiente do ânion, pessoal. De tal maneira, então, BaBr2, ou seja, a fórmula estrutural do exercício está pedindo é 1 de bário para 2 de bromos. Qual que é a alternativa correspondente? A alternativa E, pessoal. Beleza? Tranquilíssimo, né? Tranquilo exercício, muito bom para entender aí ligação iônica, pessoal. Próximo exercício. Unesp 2014. 3 substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. Beleza? Com base nas informações, é correto classificar como substâncias iônicas
Substância iônica, lembra lá, pessoal, que está envolvida em ligação iônica. Possui condutividade elétrica? Possui. Em que estado da matéria? Em todos? Não. Estado sólido não conduz eletricidade. No líquido, conduz, certo? Então, primeiro elemento, X, conduz corrente elétrica no sólido? Sim. Opa, iônico não é. Líquido também? Sim. Se conduz no sólido e no líquido, é uma substância metálica, pessoal. Ligação metálica. Y, conduz o sólido? Não. Líquido? Sim. Opa, coerente com ligação iônica. Então, pessoal, Y sim. X, conduz no sólido? Não. Opa, conduz no líquido? Também não. Opa, isso aqui, cara, pessoal, é um composto molecular. Então, das alternativas, a única substância que é coerente com uma substância iônica é apenas a Y. Alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Próximo exercício. O ESPI. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades de compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais, novos remédios, produtos químicos para a agricultura e polímeros usados em artefatos tais como CDs, telefones celulares e fibras sintéticas se tornaram possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas, com base nos diferentes tipos de ligação química, quais as ligações químicas responsáveis pela existência de substâncias. Sódio metálico, sal de cozinha, ácido muriático, HCl e gás oxigênio. Pessoal, sódio metálico, Na. Você lembra lá? Como que é a apresentação do metal? Uma ligação metálica? Só o símbolo químico? Então, Na, ligação metálica. Sal de cozinha, NaCl, sódio com o sódio, lá a família 1, o cloro, família dos halogênios. O sódio vai fornecer um elétron, o cloro vai receber esse elétron, depois uma ligação à base da atração das cargas eletrostáticas. Ligação iônica, pessoal. Ácido muriático ou ácido clorídrico. Toda vez que o hidrogênio está fazendo ligação, pessoal, normalmente é ligação covalente. O hidrogênio faz ligação covalente, então ligação covalente. E, por final, o gás oxigênio, ligação covalente também. Então, ligação metálica, iônica, covalente, alternativa E de escola, certo? Próximo exercício. UFSCar. Em competições esportivas é comum premiar os vencedores com medalhas que hierarquizam a classificação dos 3 primeiros colocados, como ouro, prata e bronze. A medalha que tradicionalmente é conferida ao terceiro colocado é a de bronze, que é uma solução sólida de cobre estanho. E aí? Sim, pessoal, uma solução sólida de cobre estanho. Uma solução ainda, então, é uma mistura homogênea de cobre e estanho, pessoal. Exatamente, alternativa A. Só para passar aqui para vocês terem uma ideia das outras alternativas, uma liga metálica formada por prata e iodo. Não, é uma liga metálica formada por cobre e estanho, pessoal. C, uma mistura heterogênea de cobre e estanho. Pessoal, você pega uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Você olha lá, não, aqui tem cobre, aqui está o estanho, aqui está o cobre. Não, você só vê uma única fase, então uma mistura homogênea, uma solução. D, a denominação em latim elemento bromo, nada a ver. E E, uma amálgama de mercúrio e enxofre, também nada a ver, pessoal. Solução sólida de cobre e estanho, beleza? O FF estão representados por X, Y e as configurações eletrônicas fundamentais de 3 átomos neutros. Opa, beleza. X vai até 4s2, camada de valência 4. Possui quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons na camada de valência, beleza. Família G2, família 2 ali da tabela periódica, alcalinos terrosos. Y, vai até a camada 2, possui 5 elétrons na camada de valência. Então, vai estar ali na família do nitrogênio, pessoal. A família do nitrogênio, o grupo do nitrogênio ali, beleza? Em compensação ali, o Z daí, pessoal, vamos ter a distribuição eletrônica dele até a camada 3, onde teremos 7 elétrons na camada de valência, ou seja, a família dos halogênios, beleza? Sabendo disso, a espécie formada por X e Z é predominantemente iônica? Porque temos um alcalino terroso com um halogênio. De fórmula X2Z. Opa, X2Z? Pera aí, se o X ele tem 2 elétrons, ele vai fornecer 2 elétrons. Se é predominantemente iônica, pessoal, vamos lembrar lá? Ó. XZ. O X vai fornecer 2 elétrons, então ele vai ficar mais 2. Correto?
O Z precisa de quantos elétrons? Ele precisa de 1 para fechar a valência dele. Então, menos 1. Fazendo aquela regra que a gente já fez algumas vezes. Pessoal, trocando aqui, opa, X1, Z2. Certo? Então, não é X2Z, é X1Z2. Não. B, a espécie formada por YZ é predominantemente covalente e tem fórmula YZ. Pessoal, Y ali, a família do nitrogênio, ele vai precisar fazer no mínimo, ele precisa fazer 3 ligações para completar o octeto dele, enquanto o Z, o halogênio, precisa de 1 elétron. Então, não tem como ser YZ, entende? C, a espécie formada por X e Z, predominantemente iônica, beleza? E de fórmula XZ2. Opa, iônica, XZ2. É isso, pessoal, beleza? Alternativa C. Tranquilo? Próximo exercício. No ano de 2012, completa-se 50 anos da perda da nobreza dos chamados gases nobres, o qual ocorreu em 1962, quando o químico inglês Neil Bartlett conseguiu sintetizar o xenônio platina flúor 6 ali, ao fazer reagir o xenônio com um poderoso reagente oxidante, como o hexafluoreto de platina. Entendeu? Com isso, esses gases eram chamados assim porque, na época da sua descoberta, foram julgados como sendo não reativos ou inertes, permanecendo imaculados. A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava na regra do dueto. Dueto? Não, né? Mas vamos continuar. Segundo a qual a configuração de 2 elétrons no último nível confere a estabilidade dos átomos. Não é a regra do dueto, é a regra do octeto. Lembra, pessoal? A regra do octeto. B. Regra do octeto. Opa! Segundo a qual a configuração de 8 elétrons no penúltimo nível confere a estabilidade aos átomos. Penúltimo nível, pessoal? Não, é no último nível. Vamos para C. Na regra do octeto, opa, segundo a qual a configuração de 8 elétrons no último nível confere estabilidade aos átomos. Opa, correto, pessoal. Letra C de certo, beleza? Próximo exercício. A força de atração eletrostática é responsável pela união dos íons, onde cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Em um nível microscópico, tal atração entre os íons acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, representados por o exemplo conforme a figura a seguir. E aí nós temos aqui, pessoal, a forma de interação do íon, dos íons sódio e cloro, beleza? Qual é a melhor definição para essa estrutura e qual é a ligação química predominante, pessoal? Cristais de sal, ligação molecular. Não. Para começar, que sódio e cloro, ali, ó, formam um cátion de sódio e um ânion de cloro, então é uma ligação iônica. Então, molecular, pula fora. Cristal com face plana, ligação metálica. Não. Nada a ver com cristal de face plana. Ligação metálica não tem nada a ver. C. Retículo cristalino, beleza? Ligação iônica. Opa, retículo cristalino, formou um retículo cristalino, formou um cristal. E ligação iônica. Correto, pessoal. C de certo também. Beleza? Próximo exercício da UFPR adaptado. Escreva a fórmula estrutural e classifique as diferentes ligações químicas presentes nas moléculas de formiato de sódio, CHO2Na, de acordo com a teoria de Linus Pauling, considerando que o número atômico dos átomos são, respectivamente, 6, 1, 8, 11. Como a gente já viu aqui, carbono vai ter que realizar 4 ligações, hidrogênio 1, oxigênio 2 e o sódio uma ligação ali, entendeu? Pessoal, vamos pegar aqui então. Vamos pegar aqui CHO2Na. Vou fazer um risquinho aqui. Opa, vamos separar aqui para não confundir. Beleza? CHO2Na. Pessoal, o primeiro a fazer ali é o carbono. Quem vai fazer uma ligação é o carbono. Então vamos deixar o carbono aqui no centro aqui para brilhar. Certo? Carbono vai fazer 4 ligações, lembra lá? Deixar aqui, ó, um risco aqui. Carbono. Vamos colocar o hidrogênio aqui. Vamos colocar um oxigênio aqui. Outro
oxigênio aqui. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E o sódio aqui com um elétron. Pessoal, vamos fazer aqui, ó. Uma ligação, outra ligação covalente, certo? Esse aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, outra ligação. E aqui, pessoal, como o sódio é muito mais fácil ele fornecer esse elétron do que ele receber outros 8 ali, ou até mesmo porque ele não consegue fazer uma ligação aqui para compartilhar tudo mais, pessoal, vamos pegar aqui, é muito mais fácil ele fornecer esse elétron aqui. Então ele fornece o elétron para o oxigênio, fornando o oxigênio uma carga negativa e ele uma carga positiva. Resumindo aqui, vamos desenhar bonito agora para entender como que ficou essa estrutura. Aqui, ó, o hidrogênio com uma ligação com o carbono. O carbono com 2 ligações com o oxigênio. O outro oxigênio, uma ligação com o carbono. O oxigênio está com uma carga negativa, porque ele recebeu um elétron do sódio, correto? E o sódio com uma carga positiva, porque ele forneceu o seu elétron para a molécula. Pessoal, hidrogênio, 1, 2. Tranquilo? Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou 8. Oxigênio aqui, ele já tem, lembra lá, né? Ele tem aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou 8, pessoal. Aqui o oxigênio aqui, 1, 2, 3. Ele tem aqui 4, 5, 6, 7. Legal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Que um dos elétrons aqui, ele envolveu na ligação aqui. Então, pessoal, ficaria desse jeito a estrutura. Quais seriam as ligações envolvidas nessa estrutura? Nós teríamos ligações covalentes, ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente. E aqui, pessoal, nós teríamos uma ligação iônica. Então, nós teríamos ali nessa estrutura 4 ligações covalentes e uma ligação iônica. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Tranquilíssimo, né? Então, para casa, leitura do módulo 2 ali da frente A da apostila de química de vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tudo de melhor para vocês sempre. Valeu!